Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou dol.com.br, os dois links, ao vivo. Então nós temos espectadores na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, no Líbano, certo? E essa semana nós acrescentamos, além da África Comum, Luanda, que eu já falei, e na Argentina. Então nós temos espectadores no mundo inteiro. Quando o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, neurologia clínica, neurocirurgia, neuropediatria, neurointervenção, neurocirurgia, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. O Fernando Pascoal foi quem começou aqui em Belém o tratamento agudo do acidente vascular cerebral. Agora não se fica mais com sequela, agora a gente trata e volta para casa sem sequela. Antigamente a gente só tratava sequela. E vamos entrar no nosso convidado de hoje. Mais uma vez, muito, muito especial, meu amigo pessoal, professor doutor Acácio Centeno. O Acácio, obrigado por mais uma vez. O Acácio, ele já tem 40 anos de médico, formou na UFPA, como eu, e é professor da UEPA de cirurgia. E uma das referências, como o mundo está globalizado, como nós falamos, é até redundância falar mundo globalizado, mas como o mundo está globalizado, o Acácio é uma dessas referências mundiais de cirurgia, e principalmente de cirurgia bariátrica, que é a grande especialidade dele. E o Acácio veio aqui num dos nossos primeiros programas. Nosso programa já tem 4 anos. O Acácio veio, acho que no 5º ou no 6º programa, e deu uma aula aqui sobre cirurgia bariátrica. Explicou tudo, até por que chamava bariátrica. E esse programa eu passo pelo menos 1 ou 2 vezes por mês para os meus pacientes. Está no canal do YouTube lá. Instituto Eduardo Costa Vídeo está lá no canal. Eu passo para os pacientes para eles entenderem cirurgia bariátrica. E o Acácio voltou para nos falar do que aconteceu nesses 4 anos em termos de evolução, já que o tratamento da obesidade é a cirurgia bariátrica. Acácio, obrigado de novo. Eu já te contei, enquanto estávamos conversando antes de entrar no ar, que o teu programa no canal do WhatsApp é um dos mais assistidos. E eu mostro para os pacientes. Tá? No meu consultório, às vezes eu abro dentro no computador da minha mesa, aí digo assim, olha, como isso vai demorar meia hora, lá na TV de fora também tem. Então, e obrigado porque você explicou para todo mundo o porquê da cirurgia bariátrica. Eu lembro que você falou até por que chamava bariátrica. Como está a evolução da cirurgia bariátrica comum nesse período? Eduardo, primeiro eu queria agradecer o teu convite de estar mais uma vez aqui contigo. É um prazer enorme estar podendo participar do teu programa, pelo nível do programa, pela abrangência que eu sei que você tem com o seu programa e poder trazer um pouco mais de informação para a nossa população. Então, respondendo ao que você me perguntou, eu não vou mais me deter a explicar o que é a bariátrica, até porque a gente já falou isso. Então, eu vou tentar responder o que mudou dos 4 anos que se passaram nesse intervalo da primeira entrevista que eu dei para agora. O que mudou é que algumas técnicas cirúrgicas
que àquela época eram propostas como boas cirurgias, com bons resultados para a cirurgia, para a obesidade, hoje, estudos mais de longo prazo já começaram a mostrar que esses resultados não são tão bons. Eu me refiro isso à cirurgia do sleeve ou da manga gástrica, que era uma cirurgia que consistia em apenas grampear o estômago, não havia o desvio do intestino. E essa cirurgia, por ser uma cirurgia que tem mais ou menos 20 anos de que ela começou, em cirurgia é um prazo pequeno, não é grande, e agora começaram a surgir os estudos de mais longo prazo. E mostraram que, em termos de controle de peso, essa cirurgia não se equipara ao bypass gástrico, que é aquela cirurgia que reduz o estômago e desvia o intestino. Mostrando que o bypass ainda hoje é a melhor cirurgia para tratamento da obesidade. Além do controle da obesidade não ser tão bom com o sleeve está mostrando uma complicação que cada vez está sendo mais evidenciada na literatura, que é o problema do refluxo. Então, muitos pacientes que não tinham problema de refluxo, aliás, quem tem refluxo não deve fazer a cirurgia do sleeve gástrico, porque a chance dele piorar do refluxo é muito grande. Mas aqueles pacientes que não tinham refluxo, depois da cirurgia passam a ter refluxos importantes, e tem estudos aí de literatura mostrando, inclusive, cerca de 20%, 20% dos pacientes no longo prazo desenvolvendo uma complicação desse refluxo que a gente chama de esôfago de Barrett. E às vezes você precisa até operar esse doente, ele até emagreceu, controlou a obesidade dele, mas ele tem um refluxo tão intenso que você precisa abordá-lo cirurgicamente e converter a cirurgia do sleeve para o bypass gástrico. E essa sim é até hoje a cirurgia que melhor controla o refluxo. Então, a grande mudança é que, com o tempo, como tudo em cirurgia, às vezes uma coisa que parece ser muito boa no começo, com o passar do tempo, começa a mostrar que aqueles resultados, eles não persistem ao longo do tempo. Então, aí estamos mostrando o exemplo da cirurgia do sleeve gástrico. Ela deixou de ser uma cirurgia usada em cirurgia bariátrica? Não. Mas eu acho que a indicação passou a ser mais seletiva. Antigamente se usava para todos os pacientes. Hoje não. Já começou a ser utilizada em casos mais selecionados, pelo não controle adequado do peso e pelas complicações com relação ao refluxo. Uma outra coisa é que, no início se dizia, eu vou fazer o sleeve porque é aquela cirurgia que eu não preciso tomar vitamina. Isso não é verdade. A gente sabe cada vez mais que esses doentes também fazem deficiências e devem tomar vitaminas. Eu mesmo, no meu consultório, atendi pacientes que inclusive foram operados fora do estado e que, como moram aqui, vieram fazer o acompanhamento comigo e apresentavam uma série de deficiências nutricionais e que precisaram ser corrigidas. Então, eu acho que, nesse período, o que ficou mais evidente é que hoje a melhor cirurgia para tratamento da doença obesidade, e claro, se há a indicação, é a cirurgia do bypass gástrico. Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta agora de leigo. Até porque os pacientes me perguntam, o balão que o pessoal usava, era um período ou era tratamento? Não, o balão ele pode ser utilizado para aqueles pacientes que não têm indicação cirúrgica, sem sombra de dúvida. O doente que tem a doença obesidade e que ele se enquadra na indicação cirúrgica, eu não tenho dúvida que a melhor opção para ele é a cirurgia. Ontem mesmo eu atendi um paciente de 40 anos, é um paciente super obeso. E ele me dizia, doutor, meus exames são fantásticos, eu não tenho problema nenhum no meu exame de laboratório. Eu falei, não tem porque você tem 40 anos, o seu organismo está conseguindo compensar a exigência que a sua obesidade está causando. Mas daqui a pouco vão começar a aparecer os problemas. Então, o balão, ele é usado mais para aquele paciente que não se enquadra na cirurgia. Ou então, como o exemplo desse paciente, era um paciente tão obeso, onde o risco cirúrgico dele é grande. Então, a indicação do balão é feita nessa situação, eu até conversei com ele a respeito disso, não para tratar a doença dele, a obesidade, mas para fazer ele emagrecer, para ir para a cirurgia numa condição clínica melhor, com menos riscos. Então, essa é uma da utilização do balão, que talvez hoje seja a melhor de todas.
A outra opção do balão é para aquele paciente que tem obesidade, mas não se enquadra na indicação cirúrgica, em que ele já tentou várias opções e não teve resultado. É uma opção para se usar nesse tipo de paciente. Então, é aquele paciente que não é tão obeso. Agora, sempre com a informação de que nenhum tratamento de obesidade você consegue um bom resultado se não vier acompanhada de uma mudança no estilo de vida do paciente. Eu sempre digo para o paciente, tratamento de obesidade não é dieta para o resto da vida. Eu digo, é um estilo de vida saudável. Alimentação saudável, na quantidade correta, um alimento saudável, uma atividade física. E o que é isso que eu estou falando? É um estilo de vida saudável. Com certeza. Essa mudança é crucial. Fundamental. Crucial. Mudou, mantém. Porque tem gente que diz, eu operei e engordei de novo. Não mudou nada de estilo de vida, não mudou nada. Exatamente. Né? Eu conheci um paciente que depois da cirurgia ele ficava comendo cheeseburger aos pedacinhos com ele abria ele abria com o abridor a lata de leite condensado e ficava tomando. Aí pronto, não tinha jeito. É por isso que um paciente, uma das perguntas que eu faço para todos os pacientes é quem quer fazer a cirurgia, quem quer se tratar, é você ou a sua família? Eu já recebi casos em que a família trouxe o paciente ao consultório para que ele operasse, mas o paciente não estava disposto a mudar o estilo de vida, não era ele que queria, era a família. E até por insistência da família ele resolveu ir ao consultório. Mas não era ele que queria. Ora, se o resultado depende do empenho do paciente, se o paciente não quer, não adianta, você não vai ter um bom resultado. Então, eu digo para os meus pacientes, eu não quero operar paciente. Operar um paciente a mais, a menos, não vai mudar a nossa clínica. O que a gente quer é que o nosso paciente tenha um bom resultado. E eu tento passar para eles o seguinte, que o bom resultado depende muito dele. Eu posso fazer a melhor cirurgia do mundo, mas se o paciente não mudar, não vai mudar, não vai adiantar. Com certeza. Acácio, a gente está no fim do nosso primeiro tempo, mas eu queria um comentário ainda. Quanto à indicação precisa, a pergunta é a seguinte, a gente aprendeu assim, índice de massa corpórea, ou seja, o peso dividido pela altura ao quadrado, acima de 40, indica cirurgia bariátrica. Certo. 35, se tiver comorbidade, hipertensão, diabetes, indica. Abaixo disso, tem indicação? Tem indicação na doença metabólica, no diabetes. E hoje até reconhecido pelo Conselho Federal, né? Com o indivíduo, a partir do IMC de 30, se ele tem doença metabólica, o diabetes, pela gravidade da doença, está indicada a cirurgia não com finalidade bariátrica, que é controle de peso, mas sim com finalidade metabólica, que é controle do diabetes. Então, pera um minutinho que tu já vai explicar isso pra gente. Pessoal, só um instantinho que a gente já volta. Nosso primeiro tempo acabou. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de informação sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Acácio, eu vou te falar uma coisa chocante. Na Europa, uma vez eu estava num curso em Portugal, eu acho que eu até te contei essa história. O português falou assim mesmo, não existe idoso gordo. Todo gordo morre antes de ficar velho, né? E tu fizeste um outro comentário agora que me chamou a atenção. O Jô Soares sempre falava, o meu colesterol é normal, o meu triglicerídeo é normal, e depois ele adoeceu do coração. O Jô Soares era um cardíaco
nos últimos anos. E faleceu hoje novo, com 84 anos, porque eu tenho vários pacientes com mais de 100, né? Antigamente eu falava vários, está ficando um monte, tá? Com mais de 100. Então, a obesidade, como tu falaste no primeiro programa, é uma doença, tem até um CID, Código Internacional de Doenças. E a obesidade piora quando tem diabetes, né? Conta isso pra gente. Na verdade, a obesidade, ela agrava o diabetes. Por quê? Porque a obesidade, ela causa um estado inflamatório. Esse estado inflamatório, ele diminui a ação da insulina. Normalmente, quando nós nos alimentamos, a glicose, de uma maneira, vai para o sangue e a insulina tira do sangue e joga para dentro da célula. No diabético, o que acontece? A glicose está toda dentro do sangue, está lá em cima a glicose, mas dentro da célula não tem glicose. A glicose a célula precisando de glicose. Quer dizer, você tem glicose no sangue, mas não tem na célula. Não adianta eu baixar a glicose. O problema é que ela não está chegando onde precisa chegar. Então, o que eu preciso é fazer com que essa glicose do sangue entre na célula. E quem faz isso é a insulina. Na obesidade, pelo estado inflamatório, você tem uma resistência à ação dessa insulina. Não raro, você pega doentes obesos que tem uma glicose normal, mas você dosa a insulina dele está lá em cima. Quer dizer, o pâncreas dele está trabalhando muito para conseguir jogar essa glicose para dentro da célula. Aí você vai lá, opera esse doente, você dosa a insulina dele depois, está lá embaixo, 4, 5, absolutamente normal, mostrando que hoje o organismo consegue transportar essa glicose do sangue para dentro da célula sem problema, mantendo a glicose normal no sangue e a glicose dentro da célula, que é onde ela precisa estar para exercer a ação dela. É isso que o pessoal chama hoje de cirurgia metabólica? Exatamente. Cirurgia metabólica. Exatamente. Eu vou tratar arrumar o metabolismo com a cirurgia com uma técnica bariátrica, é isso? Exatamente. Em que se baseia essa justificativa? O que acontece é o seguinte, se começou nos doentes obesos, que eram diabéticos, se começou a observar que a glicose deles, o diabetes deles, normalizava antes mesmo deles emagrecerem. Então, era muito interessante. Se dizia, como é que ele ainda nem emagreceu muito pouco e a diabetes dele já controlou. Então, se começou a observar que ela tinha um efeito metabólico, ou seja, sobre o diabetes. Certo. E ela também tem um outro efeito metabólico, que é sobre a dislipidemia. Então, às vezes, pacientes dislipêmicos com risco de cardíacos, etc., você faz a cirurgia, você vai dosar o colesterol, o triglicerídeos, lá embaixo. Isso cai mesmo. Cai. Isso é na minha área. E o HDL lá em cima. Né? Então, muito bem. Outra coisa são pacientes com estetohepatite não alcoólica, que você, no pré-operatório, você dosa, as enzimas do fígado estão alteradas. Você opera, tira o estado inflamatório, elas normalizam. Esses doentes, se não tratados, a longo prazo vão desenvolver. Hoje, a principal causa de cirrose no mundo é a estetohepatite não alcoólica, do obeso. Então, na hora que você opera, você trata esse problema inflamatório e corrige a doença inflamatória do fígado. Então, esse efeito é chamado de efeito metabólico. Então, hoje, você pode indicar uma cirurgia querendo que esse doente emagreça, ponto. Ele ainda não manifestou doença metabólica. Eu quero só que ele emagreça para que no futuro ele não venha a ter. Certo. Aí você diz que é uma cirurgia bariátrica. Naquele doente que já tem a doença metabólica, ele tem diabetes, ele tem dislipidemia, você já vai indicar com a intenção metabólica, para corrigir as sequelas que esse doente está vindo. Aí não é necessário mais o IMC lá em cima? Não. O que aconteceu? E com os estudos se mostrou que cada vez mais esse trabalho, a cirurgia se mostrava eficaz. Então se começou a dizer, por que nós não baixamos esse IMC para beneficiar esse outro grupo de pacientes diabéticos? Certo. E esses resultados foram muito satisfatórios. Então, a partir daí, se começou a indicar a partir de um IMC de 30. É interessante que a gente fala assim, o tratamento clínico controla a diabetes? Controla, mas os estudos mostram que o grande problema é a manutenção ao longo prazo. Muitos dos pacientes acabam não seguindo rigorosamente. Você há de convir que o tratamento clínico do diabético é muito rigoroso. Então, é muito difícil você conseguir que o doente faça esse tratamento corretamente. Ele acaba não seguindo.
Já quando você faz a cirurgia... Esse é um comentário. Eu tenho uma dificuldade enorme de manter estável um paciente diabético. Exatamente. E aí, quando você faz a cirurgia, é a cirurgia que vai trabalhar por ele. Não é o remédio, não é uma coisa. E o que é interessante hoje também, hoje nós temos uma nova geração de drogas usadas nos diabéticos. São os análogos do GLP-1. Isso que eu ia te perguntar. Era a próxima pergunta. Hoje tu tem medicamentos que conseguem emagrecer, maravilhosos, né? Começou com Victoza, a gente está falando do nome comercial porque só tinha ele. Hoje tem o Ozempic e está virando até uma neura total das pessoas procurando isso. Explica o mecanismo disso e da cirurgia para a gente. Interessante, esses medicamentos, eles se baseiam todo em um hormônio que é produzido pelo nosso intestino, que é a parte final do intestino delgado, que é o íleo. O que estimula a liberação do nosso intestino para liberar esse hormônio é a chegada do alimento não digerido no intestino, na parte final do intestino. Então, na hora que a gente faz a cirurgia e desvia o intestino, qual o objetivo? É que o alimento não digerido chegue em maior quantidade no íleo terminal e aumente a liberação desse hormônio, que é o GLP-1. E aí esse hormônio, ele vai dar uma certa saciedade e vai agir no pâncreas, melhorando a função pancreática. Ao mesmo tempo que você faz esse doente emagrecer um pouco, você melhora a função do pâncreas dele. Esse é o chamado efeito incretínico. Efeito incretínico, porque as incretinas são os hormônios produzidos pelo intestino. Então, esse hormônio é o mesmo, quer dizer, criado em laboratório, por isso que chama análogo do GLP-1, é um GLP-1 criado em laboratório, que passou a ser utilizado no tratamento do diabetes também, e também que é utilizado hoje para perda de peso, porque ele dá uma saciedade. É interessante, esses hormônios, eles causam uma certa atonia gástrica. Eles diminuem a motilidade do estômago. Então, você come, como o teu estômago não movimenta, o alimento fica parado, então você tem aquela sensação de saciedade. Por isso que quem usa esses medicamentos com intenção de perder peso, eles têm realmente uma saciedade. Às vezes tem um pouquinho de enjoo, que também pode dar um efeito colateral. Mas essa nova geração de medicamentos para tratamento da diabetes, eles se baseiam nesse hormônio. Acaso você explicou mesmo. Eu conheço vários médicos que não estavam... Eu estava no congresso semana passada e tinha aquela sessão diabetes e coração e começaram a discutir isso aí. Eu tinha um amigo, um colega médico, que ele costumava dizer assim, um diabético não controlado, que não está controlado, se você tivesse a visão do super-homem e enxergasse dentro dele, ia ver os vasos todos inflamados. Por isso que a aterosclerose acelera, por isso que ele adoece, pela inflamação. Quer dizer, tu ainda tens a inflamação causada pela obesidade, mas a inflamação da diabetes é uma super inflamação, né? E as doenças acabam sendo todas inflamatórias. Então, o tratamento hoje pela cirurgia metabólica, tá? É fantástico, porque tu não tem que ficar tomando o medicamento o tempo todo. Acabou aí, né? Não, eu estou falando assim, o sentido de você usar um medicamento para te manter o peso, tipo esses novos Saxenda, o Ozempic, o Victoza, eles têm que ser usados continuamente. Concorda comigo ou não? Eu não sei. Sim, porque se você para, o efeito dele, tanto que você tem que repicar cada semana. O interessante do tratamento do diabetes com relação à cirurgia é você trabalhar junto com o endocrinologista, né? A grande maioria das vezes, quem faz a indicação cirúrgica é o endócrino, não é o cirurgião. Mas o que você observa? Que aquele doente que você começa a ter dificuldade de controlar, hoje os endocrinologistas já estão encaminhando para a gente. Às vezes a gente recebe doentes que já estão usando insulina direto. Hoje a gente sabe que aqueles indivíduos que têm de 5 a 10 anos de insulina, quando você opera, eles têm uma resposta melhor do que aqueles que têm mais de 10 anos de insulina. Porque aí você já não tem mais pâncreas. Não adianta você ter o hormônio, porque não existe mais pâncreas para estimular, para regenerar. Então você acaba não tendo um resultado tão bom. Eu tenho pacientes diabéticos que usavam insulina que depois da cirurgia não tomavam mais nada. Outros passaram a tomar apenas a metformina, etc., mostrando um controle muito mais fácil, muito mais simples.
Seguro. Que bom. Tu vais voltar aqui depois para a gente continuar essa conversa. Nosso tempo acabou, Cássio. Eu quero que tu dedique o programa. Eu queria, mais uma vez, agradecer a você, Eduardo, agradecer a todos por estar nos assistindo. E eu queria dedicar essa minha bate-papo, esse meu bate-papo, a dois grandes cirurgiões que me iniciaram na cirurgia, que foi o Dr. Guilherme Guimarães, aqueles mais idosos se lembram dele, uma pessoa fantástica, não só como cirurgião, e o Dr. Ivan Neiva, que também foi um mestre para mim, que também me ajudaram nos meus primeiros passos na cirurgia. O doutor Guilherme Guimarães está em atividade? Não, ele já faleceu. Então tá. Doutor Guilherme, o programa é para o senhor, o Ivan está vivo. Está vivo. Ivan, tá. para ti também, amigo. Então, pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Uma semana iluminada para todos depois desse show do Acácio. E domingo que vem a gente volta. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.